Olá a todos, meu nome é Gustavo e essa é a primeira videoaula de uma série de vídeos que a gente pretende organizar para poder apresentar tópicos sobre a transdução de sinais. Então serão vídeos breves, bem objetivos. Primeiramente, a gente tem que definir o que significa transdução de sinal. Nada mais é do que a transformação de um estímulo de uma natureza específica em uma outra forma energética de condução. Nesse caso, então, a gente pode ter a transformação de um estímulo que pode ser mecânico, térmico ou químico e transformar esse estímulo em um potencial de ação, que seria um estímulo elétrico, tá? Que é a forma de condução de informações através do sistema nervoso. Então, primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: para realizar um estímulo, a gente precisa de um fator estimulante, que pode ser um estímulo mecânico, como uma pressão, como até mesmo uma lesão, ou estímulo químico ou térmico. No nosso caso aqui, a gente vai focar no estímulo químico e entender quais são os tipos de receptores que existem na membrana e como eles se comportam frente às variadas substâncias, seja endógenas ou exógenas, que podem ativar esses receptores. Então, as moléculas sinalizadoras iniciam suas ações ligando-se a proteínas chamadas receptores, que podem se localizar na membrana plasmática ou no interior da célula. Então, a gente tem proteínas receptoras que estão acopladas à membrana, conhecidas como proteínas integrais ou proteínas transmembranares, e essas proteínas têm como característica possuírem um sítio de ligação para determinada substância química. Tá? Além disso, a gente pode ter alguns receptores intracelulares, conhecidos como receptores nucleares, que podem se encontrar tanto disperso no citoplasma da célula quanto no interior do núcleo e atuam de forma específica para substâncias específicas como hormônios esteroidais. Esses receptores, de maneira geral, podem ser determinados de receptores ionotrópicos ou receptores metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos estão associados a canais iônicos. Então, eu vou ter a ligação de uma substância química, vou modificar a estrutura desse receptor, ele vai se abrir como um canal e vai permitir a entrada de determinado íon, daí o nome ionotrópico. Já os receptores metabotrópicos, eles são um pouco mais abrangentes na sua forma de atuação. Quando uma molécula se liga a este receptor, ela vai promover uma modificação tanto no receptor quanto em estruturas intracelulares, gerando respostas mais amplas, muitas vezes mais duradouras, mais prolongadas, tá? Podendo modificar até a atividade enzimática celular. Então, de maneira bem simples, o receptor ionotrópico ele funciona da seguinte maneira. Tá? Aqui a gente vai ter um canal receptor, eu vou ter um mensageiro extracelular, esse mensageiro vai se ligar no sítio de ligação desse canal, ele vai se abrir e um íon determinado vai entrar. Quando esse íon entra, ele vai gerar alteração no potencial elétrico da célula e, além disso, ele pode gerar outras respostas celulares. Um exemplo seria um canal de cálcio que se localiza nas terminações nervosas de um neurônio, que quando a gente tem um estímulo elétrico, ele se abre, permite a entrada de cálcio, e esse cálcio vai gerar uma resposta promovendo a exocitose das vesículas, que vão liberar os neurotransmissores. Outro exemplo, a gente tem um receptor metabotrópico, que pode ser uma enzima receptora, ou seja, uma proteína que vai ter uma atividade enzimática. Então, a gente tem um mensageiro extracelular, ele vai se ligar a essa proteína, modifica a conformação dessa proteína, muitas vezes ativando essa proteína, fosforilando essa proteína, ou ativando proteínas que vão estar ligadas a esse receptor no interior da célula. Tá? De qualquer forma, a gente vai ter ativação de uma proteína designada ativa. Tá? Então, a gente vai pegar uma proteína alvo, a gente vai ativar ela. Tá? Talvez após múltiplos passos, não é tão simples assim, a gente tem uma série de passos e eventos intracelulares que podem ocorrer, e no final a gente vai ter a resposta celular que vai ser provocada por esse tipo de receptor. Para a gente ilustrar esse receptor metabotrópico, a gente vai fazer a apresentação de um tipo muito comum, que são os receptores acoplados a proteínas G. Aqui a gente vai apresentar de maneira geral um subtipo, um mecanismo dessas proteínas, mas a gente vai ver ao longo das aulas que existem
tipos específicos de proteína G e outros tipos de receptores de proteínas enzimáticas que atuam como receptores. Independentemente do mecanismo, esses circuitos que vão ser gerados pelos receptores metabotrópicos são conhecidos por vias de segundo mensageiro. Tá? Então a gente vai ter uma série de respostas. Então imagina que nessa situação a gente tem aqui a membrana lipídica, né, formada por fosfolipídios, glicolipídios e colesterol. Tá? São estruturas lipídicas que vão constituir a membrana. Tá? E tem funções importantes. O colesterol, por exemplo, ele auxilia na estabilidade da membrana, bem como na sua permeabilidade. Vamos ter aqui um exemplo, um tipo de proteína integral transmembrana, que vai atuar como uma proteína receptora. Então perceba que a gente tem o sítio de ligação dela no meio extracelular e a gente vai ter também uma comunicação intracelular. Então a gente tem aqui o primeiro mensageiro, que vai ser a substância química ativadora dessa proteína. No interior, ligada a essa proteína, a gente tem uma outra proteína, que é uma proteína periférica. Ela está acoplada a essa proteína transmembrana, conhecida como proteína G. E ela é composta de 3 subunidades, alfa, beta, gama. A subunidade alfa ela está ligada, na situação de repouso, ela está ligada a uma molécula de GDP. Então, nesse estado, a proteína G ligada ao GDP, ela se encontra inativa. Nesse exemplo, a gente vai falar da via de segundo mensageiros ativadas por proteína G, associada a uma outra proteína que é a adenilciclase, tá? Que também é uma proteína enzimática que fica aderida à membrana plasmática. Então, nesse exemplo, a substância química vai se ligar à proteína receptora e perceba que quando ela se liga nessa proteína, ela vai ativar essa proteína. Ao ativar essa proteína, a gente vai ter uma adição de fosfato no GDP, tornando essa molécula com maior capacidade energética, porque a gente está adicionando íon fosfato. Nesse momento, a gente ativa a subunidade alfa. A subunidade alfa, por sua vez, irá se translocar pela membrana, na porção interna da membrana, e vai ativar a enzima adeninilciclase. Quando ela ativar a adeninilciclase, essa enzima vai converter o ATP em CAMP, ou AMP cíclico, que irá atuar como segundo mensageiro dessa via. Então perceba que nesse exemplo, a ligação do composto químico ao receptor aumentou a quantidade de AMP ciclo intracelular. Tá? Na situação de repouso, a gente vai ter algumas proteínas quinase que vão se encontrar inativas. Geralmente elas ficam em pares e percebam que elas possuem uma subunidade R, que é uma subunidade que vai bloquear a ativação dessas enzimas. Então, o que o AMP cíclico ou CAMP faz nessa situação? Cada 2 subunidades de CAMP se liga a uma subunidade bloqueadora ou moduladora da proteína quinase e remove essa subunidade. Nesse momento, a proteína quinase ela vai fazer a quebra de ATP em ADP e vai retirar o fosfato desse ATP e vai se fosforilar. Então a gente vai ter uma proteína quinase fosforilada, que é uma proteína quinase ativa. Essa proteína, por sua vez, ela pode agora realizar uma série de reações intracelulares. Dentre elas, ela pode promover a abertura ou fechamento de canais iônicos na membrana, bem como aumentar a translocação desses canais iônicos do interior da célula para a membrana. Então, ela pode tornar uma célula mais permeável a determinado íon. Além disso, ela pode induzir a expressão gênica, aumentando a atividade do DNA na transcrição gênica, ou seja, aumentando a produção de RNA mensageiro para aumentar a capacidade de produção de proteínas dessa célula. Além disso, ela pode atuar em diferentes estruturas, modificando o estado de contração e relaxamento de músculo liso. Então, dependendo do composto e do receptor, pode induzir maior atividade de contração do músculo liso, bem como redução da atividade desse músculo, como relaxamento muscular, por exemplo. Tá?
Então, de maneira geral, a gente pode concluir o seguinte: a via de segundo mensageiro, ela atua via uma proteína receptora transmembrana, que vai ter como objetivo final modificar a longo prazo, principalmente, né, tem um efeito duradouro, então ela vai modificar a permeabilidade da célula, determinadas substâncias, aumentar a atividade metabólica daquela célula, aumentando, por exemplo, a concentração de AMP cíclico. Além do AMP cíclico, a gente também tem o GMP cíclico, que atuam em receptores diferentes, mas que também tem atividade metabólica. Além disso, a gente aumenta a capacidade de síntese proteica da célula e modifica o estado de contração e relaxamento de músculos lisos, por exemplo. Então aqui a gente finaliza essa nossa primeira aula.